Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 453 e minguando até 837 dias, 12 de março de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscreva no canal e sinaliza o vídeo, isso é importante. Blog diário de 453, as duas testemunhas, renovação de Jerusalém. Relação às duas testemunhas, voltando a falar, das duas testemunhas. Eu abri esse título falando das duas testemunhas, agora eu vou terminar ele falando da relação às duas testemunhas, né? E como que essas testemunhas se comportam, né? Sendo que ela vai representar uma consciência espiritual do nosso corpo interior e uma consciência espiritual do relacionamento social, do nosso corpo emocional, sempre dividindo de um e do outro as testemunhas, né? De uma certa forma, no Cristo, aqui no Cristo, né, as testemunhas era Adão e Eva, as testemunhas da criação de Deus foi Adão e Eva. Aqui no Cristo, ela é como aqui no Cristo a gente temos essa ideia de, de unidade, né? Quando a gente caiu na divisão de bens, cada um de nós passou a representar, né, o nosso corpo em específico, né? Caindo na divisão de bens, cada um de nós passamos a nos responsabilizar por esse nosso corpo emocional e cada um faz isso em específico, né? Não é testemunha de outro. Todas essas ideias são espirituais e elas não têm, muitas das vezes, a ver com uma relação em conjunto. É responsabilidade de cada um corpo se responsabilizar pelo seu espaço do corpo, representando a sua consciência do corpo interior e a sua consciência do corpo exterior, né? Isso é uma espiritualidade. Testemunha aqui no Cristo, ela é uma espiritualidade, certo? Existe parte delicada da formação de Cristo sobre as posturas políticas, né, de como Deus formou todo o Cristo. Então, vocês entendem isso. Existe postura, mas quando a gente fala dela em unidade, a gente vai falar de cada corpo em específico se responsabilizar por si mesmo, ok? Eu sempre deixo na descrição a abertura desse título, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém, que é o blog de 393, é uma abertura muito interessante para que vocês possam conferir, né, ver o que foi dito dentro desse blog, que foi muito interessante. Também deixo uma referência deste blog, desse título, né, é o blog de 399. Eu fiquei muito realizado de ter, né, apresentado este blog de 399. Ficou muito interessante para a gente compreender de todas as formas como Deus formou o Cristo, né, e fez essas, quando ele, né, se permitiu que todos os corpos, né, entrassem em juízo por si só, vamos dizer assim, para que vocês possam compreender. E desse juiz veio a liberdade, ok? Esse blog diário é sempre uma continuidade, por esse motivo eu sempre deixo um blog anterior, né? O blog anterior na descrição de vídeo, ele é um dos primeiros vídeos que eu estou, né,
colocando na descrição, eu coloco 3 na descrição do vídeo, o primeiro vídeo é sempre um vídeo anterior, porque esse blog, diário, ele é uma continuidade. Se vocês não viram, vocês volta e veja, né, tudo que foi dito, para que vocês não sejam mais essa vítima social. Não tire conclusões precipitadas, faça uma análise em tudo que está sendo dito, né, para que vocês possam compreender. Se vocês ficar precipitado e querendo, né, às vezes pegar as coisas tudo pronta, sem ter consciência de nada, você vai falar as coisas desnecessárias, vai criar má fama, e dessa má fama vocês pode gerar atos consequentes, certo? Por desinformação. A maioria das pessoas, ela gera atos consequentes por desinformação, por não ter conhecimento. O povo perece por lhe faltar conhecimento. Não é diferente, né, nesse nosso tempo. As palavras, né, elas ainda vão continuar sendo válidas, né, com mais uma intensidade, porque agora nós temos a possibilidade de nos conhecer as coisas de todas as formas de que Deus fez. Então, acompanhe esse blog diário, certo? Faz a revisão de todos, Deus do princípio. Faz o trabalho na sua consciência, se permita para esse blog diário. Eu tenho certeza que vocês vai entender de muita coisa, vai ficar feliz com Deus e vai até mesmo ficar lamentando por não ter conhecido tudo que está sendo dito antes. Então, vá lá e confere tudo que está sendo dito, faça esse trabalho, se permita, não se deixe levar, né, por falta de tempo. Dedique, né, e faça esse trabalho em sua consciência, ok? Vamos fazer né, a leitura, né, desse contexto. Depois eu venho com a expressão, né, a expressão, a dimensão Cristo, né, que é tudo aquilo que é a postura política, né, sociais, né, tudo isso, a dimensão Cristo, ela representa a postura dentro da sociedade, ok? E a dimensões sociais é aquilo que nós já vivemos, nós estamos vivendo dentro da sociedade, a realidade dela, ok? Nós estamos falando muito sobre a Bíblia significativa, como que Deus aplicou essa Bíblia significativa dentro dessa sociedade, ok? Não dê poder ao homem, todas essas coisas foi Deus que fez, ok? A Bíblia toda é um instrumento de Deus para que Deus possa levar o juízo para cada corpo em específico, ela ainda continua sendo válida, continua sendo original, desde que a gente compreendemos, temos a necessidade de liberdade, então essa Bíblia ela é válida, certo? Para nossas consciências, para nos realizar neste mundo, certo? De todas as formas. E ganhando conhecimento, fazendo a nossas próprias experiências. Quando Deus dá liberdade para o corpo, ele permite, vai, ide e faça a experiência no seu espaço do corpo. Não prejudique os seus irmãos. É só essa a recomendação. Se não prejudique, porque senão vocês vão gerar atos consequentes. Faça a experiência consigo mesmo. Você entenda quando você consegue fazer isso no seu espaço de corpo, é muito bom você fazer isso, experiência no seu próprio corpo, sem levar prejuízo ao outro. Entenda isso. Eu vou fazer, né, 3 blogs diários em sequência, depois eu vou fazer na finalzinho, depois no quarto eu já venho com a leitura corrida. A leitura corrida é uma revisão de tudo que fora dita nos 3 blogs anterior, e quando eu estiver fazendo a leitura corrida, ok? Vamos então para esse leitura desse contexto. Se vocês não viram o blog anterior, vá lá e vejam, e depois volte aqui para que você tenha continuidade, certo? Eu estou na quinta parte em relação a relação às duas testemunhas, certo? Voltando a falar com mais intensidade sobre essas duas testemunhas, certo? Entenda, a princípio eu comecei ela fazendo com o título seguinte: As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém. Agora, relação às duas testemunhas. Relação. Vamos relacionar essas duas testemunhas de todas as formas, certo?
E vamos compreender isso. Vamos então agora para esse contexto e depois nós vemos com a dimensão Cristo, depois as dimensões sociais, aquilo que já tem dentro da sociedade, ok? Para conhecer isto, vamos formalizar em nossas consciências a palavra Jerusalém. Existe possibilidade que as línguas é um conflito ideológico que relaciona as nossas tradução e ganhando uma relação entre as suas formalidades e podendo ser traduzida com língua significativa do local aonde nos relacionamos esta ideologia e relacionando as línguas de forma ideológica, explicando uma coisa e contradizendo outra coisa. E para que as línguas permaneçam justificando conflitos emocionais entre ambas línguas e permanecendo na sustentabilidade da Guerra Fria, os conflitos emocionais sobre o conhecimento de um corpo e outro, até que tudo possa ser alinhado e determinado nas consciência de ambos corpos de Cristo. Aqui, né, estou dando uma especificação, né, sobre os conflitos das línguas, que ela veio tornando mais intensa com essa Bíblia significativa, né? Vamos fazer leitura do parte do contexto e vamos interpretá-lo, né, com as dimensões sociais, sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Vamos para a dimensões sociais, aquilo que tem dentro da sociedade. Vamos pegar parte desse contexto e vamos interpretá-la. Vamos lá. Para conhecer isto, vamos formalizar em nossas consciências a palavra Jerusalém. Existe possibilidade que as línguas é um conflito ideológico que relaciona as nossas traduções e ganhando uma relação entre a sua formalidade. A língua, elas ganharam, né, uma ideologia sobre tudo que nós expressões dentro da sociedade, tem várias expressões significativas, a Bíblia significativa veio trazendo essa ideia, né? É possível que a gente não temos essa ideia, o sentido correto de todas as palavras, ela sempre entra em conflito com outras sentido. Todas as palavras, quando ela está na expressão visual, ela é significativa. Assim como os nossos corpos, ele está na imagem do corpo, ele é significativo. O nosso corpo é significativo. Então, as línguas também, ela ganha essa ideologia de significativa, né? Anticristo, antissocialismo, tudo isso é significação, né, de uma linguagem, uma possibilidade de uma linguagem. A ideia é ela fazer conflito, né, para que as pessoas permaneçam unidas e dessa união cada corpo possa fazer uma experiência com os seus corpos, certo? No seu espaço de corpo. Não leva essa experiência a outro corpo, porque quando você faz experiência com outro corpo, aí você já vai gerar atos consequentes, aí já vai ficar uma coisa mais delicada, ok? Então, cada línguas, né, por exemplo, quando a gente falamos de línguas, a gente, por exemplo, aqui no Brasil a gente fala português, né? Nos Estados Unidos é o inglês, né? Na Inglaterra é o inglês igualmente. O que é que eu quero dizer? Cada situação dessa vai ganhando uma significação. As línguas, elas não têm um sentido correto. Ela vai entrando em conflito com outra. Ela vai emendando uma língua na outra, um sentido na outra. É impossível, às vezes, você falar uma coisa correta dentro da sociedade hoje, né? Hoje, como é que você entenda isso? Vamos falar uma coisa mais para que vocês entendam. Quando você está interessado no sexo de uma pessoa, muitas pessoas nunca chegam diretamente a ela a dizer, olha, eu estou interessado nesse sexo seu, por exemplo, dando uma direta para ela. Eles nunca falam isso. Eles, né, as pessoas mais formal, ela chega educada, né, cumprimenta a pessoa, né, que noite bonita, né, você está sozinha e tal, dando aquela ideia significativa de que ele está se permitindo em um relacionamento.
mas nada diretamente ele chegar, nada diretamente, porque se a pessoa, né, não entender, se ela tiver um compromisso, a coisa, então ele já fala: "Ah, desculpa aí, foi engano e tal, tranquilo", entende? Para que entenda, isso, tudo isso é significativo. Em uma determinada situação, né, você pode chegar, né, com uma palavra bem certa, bem correta, né, sem significação nenhuma, e abordar, falar, né, com mais expressão, com mais sentido. Mas até então eles vai ganhando volta para conquistar aquela pessoa de uma certa forma, até chegar em um determinado ponto, aonde os dois se permitem a relação, certo? Por quê? Mesmo porque com determinada palavra você vai entendendo se a pessoa vai permitindo ou não, ela não vai permitindo. Tudo isso é uma comunicação de significação, né? Se a gente for entrar mais em detalhe, a gente pode usar mais exemplos, né, de palavras, né, hoje que tem muitas palavras, né, que as pessoas usam de significação para dissimular uma ideologia para o sexo, né? Entenda, existe essa possibilidade. Eu só estou passando essa informação para que vocês entenderem como que é essa língua significativa hoje. Hoje, por exemplo, para a gente fazer uma mensagem, hoje tem extraterrestre, por exemplo, é uma significação. Língua significativa, extraterrestre é língua significativa. Qualquer sistema político, quando você vai falar em política, é língua significativa. Ninguém fala nada diretamente, né? Eles falam, é, é, pai do pobre, né? Sei que tem lá, cria várias ideologias, né? Aí eles falam, né? O outro lado eles falam, né? Exército, serviu o exército, sei que tem lá. Tudo isso é uma significação. Pode existir uma realidade sobre essas ideologias, sim. Sempre ela vai demonstrar para nós uma realidade. Assim como a postura de Deus em Cristo, todas as posturas políticas, sociais, ela tem as suas realidades, certo? Ela tem aquela ideia de se formalizar espiritualmente, mas ela tem aquela ideia de realização. Essa ideia de realização é um sinal que Deus, né, de uma certa forma, está no governo de tudo, controlando. Vocês olhem aí dentro da sociedade, certo? Várias situações, ok? Para conhecer isto, vamos formalizar em nossas consciências a palavra Jerusalém. Existe possibilidade que as línguas é um conflito ideológico que relaciona as vossas traduções e ganhando relação entre as duas, entre as suas formalidades, né? Traduções. Cada um, a Bíblia significativa, cada um traduz de uma forma, ganhando essa significação, ok? E podendo ser traduzido com língua significativa, no local, né, aonde nós relacionamos esta ideologia, relacionando as línguas de forma ideológica. Quando eu falo local, é aquilo, né? País, representando o país. Brasil é português, né? Nos Estados Unidos é inglês. Então, elas, igual eu tenho dito antes, elas vão ganhando essa formalidade dentro daquela origem daquela língua, né? Da sua língua materna, digamos assim. Ela vai ganhando significação da mesma forma. Todas elas vão gerando significação. Por Bíblia significativa, literatura, tudo se tornou significativo, ok? E explicando uma coisa e outra explicando uma coisa e contradizendo outra, né? Ele explica uma coisa e vai contradizendo outra, né? Para que as pessoas, de uma certa forma, não lidem diretamente com a realidade, porque a flexibilidade de nossos corpos emocionais, ela é bem isso. Porque se eu falar para você diretamente, olha, qual que é a lei de Deus? A palavra da vida. O que é a palavra da vida? A verdade na presença do corpo. Acabou. Então, acabou a flexibilidade, não tem mais significação, não tem mais união, não tem mais nada. Cada um se responsabiliza por si. Aí acabou. Acabou essa ideia de significação, acabou essa ideia de graça sobre graça. Cada um realmente vai ter que se responsabilizar por si. Não que nós não caímos na divisão de bem, não que nós não tenhamos essa responsabilidade, mas como a gente não temos ciência dessa lei, dessa palavra da vida, a gente
somos inocentes, nós ficamos como inocente. Sem conhecimento, a gente não tem conhecimento, então a gente fica inocente. Muitas vezes a gente somos inocentados por muitas cumplicidades que acontecem dentro da sociedade. Se ela não gerar atos consequentes físicos, né, sobre violência, agressão, se ela não gerar atos consequentes sobre a violência, então a gente fica inocente, a gente fica impune, porque a gente somos inocentes, porque a gente não temos conhecimento. Aí o que que explica isso na vida? Na Bíblia significativa, né? Melhor conhecer do que conhecer e não obedecer, certo? Depois que você toma conhecimento de todas as coisas, dos planos de Deus, acabou. Ou você é verdadeiro, ou você é uma pessoa justa, ou você é uma pessoa injusta, digamos assim. Ou você é uma pessoa sincera, ou você é uma pessoa desonesta com o seu relacionamento social. Acabou. Acabou essa ideia de graça sobre graça. Então, vocês fazem as coisas certas, né? E pronto, acabou. Não vai ter mais outras oportunidades para que a gente possa fazer isso né, sem a realidade dessa lei de Deus, da palavra da vida, ok? Explicando uma coisa, né, e contradizendo outra coisa. E para que as línguas permaneçam, justificando o conflito emocional entre ambas línguas, certo? Sempre no meio dessas traduções de línguas, por exemplo, entre um país e outro, existem várias ideologias, significação sobre isso. Cada uma das coisas, ela vai interpretando. Sons, elas são muito significativas. O som das expressões, elas são muito significativas. Vocês compreendem isso de todas as formas. Então, quando ela vem traduzindo, aquele sentido da tradução também já é uma ideologia, uma significação, certo? É possível que no futuro a gente temos o sentido correto para cada coisa bem alinhada, mas hoje é quase impossível você compreender uma expressão, porque ela é muito flexionada para todas as coisas. É igual hoje em dia eu estava meditando sobre a palavra egoísta, por exemplo, né? A palavra tem sentido, né, nas nossas ideias. O que que explica bem o sentido? São a nosso corpo único de entendimento único, nós entender isso. Quando eu torno dependente de outras pessoas, de outros corpos emocionais, eu vou malificando eu vou deixando de ser uma pessoa pura da minha consciência interior e para, né, depender de outras instruções emocionais. Aí que as pessoas começam a fazer uma ideia negativa sobre as suas expressões emocionais, porque egoísta, por exemplo, ela não é ruim. É orgulhoso, eu queria dizer orgulhoso. Eu estava focando. Orgulhoso, por exemplo, ela não é uma expressão ruim. Né? Egoísta também, da mesma forma, não é ruim. Deus de que você tem independência da sua consciência espiritual, independência emocional, fazendo tudo isso no seu espaço de corpo, as coisas tudo fica interessante. Por exemplo, eu posso ter orgulho do meu filho por uma coisa boa que ele fez. Então, eu ser orgulhoso com isso não vai me fazer mal. Mas quando é que ela entra ela vai se ganhando uma maldade, essas expressões. Ela vai ganhando uma maldade, Deus, de quando eu estou relacionando outros corpos além do meu corpo emocional. Então, eu estou levando, né, dependendo de outro corpo emocional, relacionando outros corpos emocional, aí eu passo a ser egoísta, eu passo a depender de outras pessoas para mim ser alguém na vida, né, sei lá, dessa forma, ela vai gerando esses contritos, as palavras ruins, ela vai gerando contritos sobre os nossos corpos emocionais, entenda isso. Até eu, por exemplo, se eu sou um egoísta espiritualmente, tranquilo, eu estou no meu espaço de corpo, não estou levando prejuízo a ninguém, eu sou um corpo simples, de entendimento simples, então está tranquilo, né? E se eu sou orgulho por mim mesmo, não tem problema. Agora, se eu for orgulhoso por outra pessoa, né? Aí já começa a entrar em detalhe. Ou por outro corpo emocional, já começa a contradizer essa minha ideia de ser uma coisa boa, ok? Entenda isso.
e para que as línguas permaneçam justificando o conflito emocional entre ambas línguas e permanecendo na sustentabilidade da Guerra Fria, os conflitos emocionais sobre o conhecimento de um corpo e outro, né? Isso é a ideia, Bíblia significativa, livro, músicas, né? Tudo que tem dentro da sociedade, sem exceção, ela é para sustentar a Guerra Fria. Qual que é o ideal da Guerra Fria? É que todo mundo fica unido por um só juiz. Deus é um só, então nós vamos entrar em juízo pelo bem e pelo mal por um só, certo? E que hoje, né, hoje essas ideias, ela vem pelo anticristo. Embora nós estamos habitando no Cristo, né? O Cristo é a morte do poder de Deus, de uma certa forma. Então, e quando ele cai na imagem do corpo sacrificado, ele gera o anticristo. A gente pode entender graça sobre graça, né? Que graça sobre graça, quando a gente falamos dessa segunda graça, é a imagem do corpo emocional, significa que nós vamos ficar flexionados para a gente ter essa união. Enquanto você não está agredindo outras pessoas, não está ferindo elas diretamente, entende? Entende? Você é inocente, você pode ser levado em consideração a respeito dessa Guerra Fria. Existem várias coisas dentro da sociedade que explica que as pessoas inocentes elas não levam muitas complexidades. Desde que ela não gera violência no corpo, ela não gera muitos atos consequentes. Então, elas têm liberdade, certo? Quando a gente tem uma lei, as pessoas andam pela lei. Quando a gente não temos a lei, a gente temos a graça. E a graça, ela nos justifica diante de Deus, né? Diante de Deus, não diante do homem. Aí, quando você vai relacionar, é igual eu estou tendo dito, eu acabei de dizer sobre o orgulho, né? Sobre o egoísmo, né? Deus, quando você está trabalhando isso dentro da sua espiritualidade, você não está levando, né, prejuízo, né? A consequência a outros corpos, tudo tranquilo, bonitinho. Aí você leva isso, né, dentro do relacionamento social, você leva esse prejuízo a outros, aí já começa a ganhar uma complexidade, aí fica muito delicado, ok? Então entenda isso, né? No tempo da Guerra Fria, as pessoas são, elas é inocentes, elas de uma certa forma, elas são impunes, né, sobre a lei de Deus por não ter conhecimento sobre a lei de Deus, sobre a palavra da vida, a verdade na presença do corpo. À medida que elas vai tomando conhecimento de tudo que está sendo dito, o corpo dela vai entrando em juízo ou pelo bem ou pelo mal, né? Ela vai olhar para trás, vai ter consciência em tudo, né? Então ela vai ter que despertar a sua consciência para a sua realidade, não permitir mais, né, essas ideologias dominem os seus corpos emocionais, não permitir mais, não permitir, certo? Você tendo consciência, você vai permitir que Deus se realize com você, certo? E Deus se realizando com você, você vai ficar feliz, alegre de todas as formas, né? No seu trabalho, na sua casa, relacionando com seus amigos, tudo vai ficar um ambiente bom, porque você está se permitindo, né, de uma certa forma, a essa grandeza de Deus, né, se realizar, que é a palavra da vida, né? Tirando isso, tudo gera uma complexidade. Deus, que a gente começa a relacionar outro corpo, ela vai gerando uma complexidade. Aí, se você estiver relacionando a si mesmo, você está relacionando a sua consciência do seu corpo interior, né? Existe formas de você trabalhar o corpo emocional separado e a sua espiritualidade, seu corpo interior de uma certa forma. De uma certa forma, quando você tem consciência sobre os dois, você tem um poder sobre os dois. Você pode dominar sobre os dois, a sua consciência emocional e a sua consciência espiritual. Porque quando você tem conhecimento, né, é como se for, olha só, é como se Deus estivesse te orientando. Não é como se Deus, é como se tivesse uma outra consciência. Não é como se Deus estivesse orientando, é Deus te orientando. Entenda? Quando você tem domínio sobre o seu corpo emocional, sobre o seu corpo espiritual, né, a sua consciência interior e sua consciência emocional, significa que você está enxergando alguma coisa superior a você.
né, que te demonstra um controle sobre você mesmo, a sua consciência espiritual e sobre o seu corpo emocional. Essa ideia, ela é muito grandiosa. É só você parar e concentrar e ver que tem essas possibilidades. É como se o corpo emocional depende do espírito e o espírito depende do corpo emocional. Uma hora você tem a consciência no corpo emocional, outra hora você tem a consciência no seu espírito. O seu espírito, ele é o mais forte, ele tem que mandar no corpo emocional. Quando você permite, você ganha uma consciência suprema, superior, à sua própria consciência, enxergando os dois lados da vida, por exemplo, a sua consciência emocional, todo o sentido do seu corpo humano e a sua consciência espiritual, todo o sentido daquela origem sua, de tudo aquilo que Deus criou o homem perfeito no paraíso. Aí quando você ganha o sentido do seu corpo espiritual, da sua origem, você começa a ter o sentido, o próprio sentido de Deus. Você começa a se realizar junto com Deus, junto com, né, com Deus e junto com o seu corpo emocional, igualmente, ok? Vou terminar este blog diário. Vou dar continuidade no próximo blog de 454, as duas testemunhas, renovação de Jerusalém, relação às duas testemunhas, ok? Acompanhe, não perca nada, não tire conclusões precipitadas, faça esse trabalho de conscientização e vocês vai ficar muito ciente de tudo, muito consciente de tudo, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.